mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes e esse episódio é mais um da série Mulheres Líderes, onde a gente troca uma ideia com mulheres que estão em cargos de liderança em empresas pelo Brasil. Hoje o papo vai ser com a Cecília Beri, fundadora e CEO da Fala Criativa, empresa de relações públicas focada em startups. 3 recados bem rápidos aqui para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou mesmo sugestão de temas, podem enviar para a gente no podcastmdp@gmail.com. E siga a gente nas redes sociais. Nós somos o Mulheres de Produto no Instagram e no LinkedIn também. Acompanhe os projetos da comunidade. Além do próprio podcast, tem uma newsletter super bacana, tem um Medium com artigos de mulheres sobre diversos assuntos relacionados a produto e tecnologia, então não deixa de conferir, tá bom? E para as mulheres que querem entrar na nossa comunidade, é só acessar o Slack. O link para os projetos e para o Slack estarão aqui na descrição desse episódio e no post também. Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br. E aí, produteiros e produteiras, hoje a gente está em mais um Mulheres Líderes. O primeiro episódio foi bem legal, teve uma repercussão bem bacana. A gente está com mais uma mulher líder aqui. Hoje a gente está com a Cecília, que é CEO da Fala Criativa. Tudo bem, Cecília? Obrigada pela presença e eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo a gente. Obrigada, Thalita, muito obrigada pelo convite. Então, pessoal, eu sou a Cecília, eu sou fundadora e CEO da Fala Criativa e nós somos uma agência de relações públicas com foco em empresas ligadas à inovação. Não sei se todo mundo sabe muito bem o que é o PR. Relações públicas, gente, o trabalho é a gente auxilia as empresas na construção de marca, né? Então, a gente vai começar a utilizar alguns gatilhos, imprensa, trabalho com influenciador digital, eventos para construção de marca da empresa e dos seus porta-vozes também, normalmente os seus líderes. Então, esse é o nosso trabalho na agência. Bem-vinda de novo, obrigada pela presença. Quero começar perguntando como é que tem sido sua trajetória profissional até chegar a ser fundadora e CEO da Fala Criativa. Conta um pouquinho pra gente o que você estudou, qual foi sua formação, o que você passou um pouco aí durante essa trajetória. Bom, eu sou jornalista, me formei em jornalismo e durante a faculdade eu tive algumas experiências, né, na área de comunicação, mas em 2013 eu caí quase que de paraquedas numa startup, né? No começo, em 2013, esse não era ainda um termo muito comum, né? Existiam poucas empresas com esse perfil aqui no Brasil. Eu saí, a minha experiência anterior da startup foi num sindicato, então, assim, realmente foi uma transição muito grande da minha carreira. Eu entrei nessa startup como head de comunicação global da empresa. Então, quando eu entrei na empresa, ela estava operando em 5 países aqui da América Latina. Eu saí depois de um ano, a empresa ela estava em 35 países, então eu participei do processo de expansão nos 30 países, né, durante esse um ano, e foi a minha maior escola, assim, né, até fundar a Fala Criativa. Foi muito rápida a minha transição de head até me tornar, até fundar e ter a ideia da agência. E por que eu resolvi fundar assim, a Fala Criativa? Quando eu me tornei head, um dos papéis que eu tinha dentro da empresa, na época, chama EasyTaxi, a empresa. O meu papel dentro da Easy era também auxiliar o porta-voz e filtrar muito os convites que ele recebia para participar de eventos.
como eu falei, o termo, a questão de startup era muito novidade, então a gente começou a ser procurado demais por grandes empresas, grandes corporações até, para que esse nosso CEO fosse palestrar nesses eventos, e eu comecei a fazer um filtro, né? O que fazia sentido, o que não fazia sentido, né? E a gente começou a ver ali uma possibilidade de negócio também, né? As pessoas elas entravam em contato comigo já pedindo uma proposta para o CEO palestrar em determinado evento. E eu nunca tinha visto isso, assim, para mim era muito novo. Nossa, como que alguém quer pagar para, né? E eu comecei a vender essas palestras, eu fiz um combinado com o CEO na época, comecei a vender, ganhar uma comissão em cima dessas vendas, comecei a vender muito palestra. Claro, tinham eventos que eles eram 100% ligados à empresa, à companhia, e ele participava de forma, né, pro bono ali, e era algo voltado para a construção de imagem da empresa, mas nesses eventos mais in company, a gente começou a vender as palestras e eu comecei a ganhar uma comissão legal. Eu recebi depois uma proposta para ir para uma outra startup do mesmo grupo de investidores, fui trabalhar nessa outra empresa, porém fazendo ainda esse meu freela vendendo as palestras do CEO. Chegou um certo momento, depois de 6 meses que eu tinha feito essa transição de carreira, tinha um pouco mal, assim, imagina que dentro da startup, para quem trabalha em startup, principalmente startup que está começando, você faz de tudo, você senta do lado do CEO, né? Você começa a participar de todos os processos, e, junto com isso, eu ainda vendia a palestra. Então, meu telefone ele não parava, né? E aí eu comecei a me sentir mal, né, em relação a isso. Eu falei, nossa, será que eu estou deixando de fazer algo do meu trabalho ali, né, que assina minha carteira, paga meu salário todo mês, para eu começar a dar um pouco mais, né, de olhar mais, comecei a olhar mais para as palestras do que para esse outro meu trabalho, comecei a me sentir mal. E aí, conversando com algumas pessoas, né, nessa época eu conheci muito empreendedor, assim, que eu admirava muito, admiro até hoje, começaram a falar, putz, Cecília, por que você não abre uma agência? Você já tem um cliente, está ganhando alguma coisa. E eles começaram a me incentivar. E eu caí nessa, o bichinho do empreendedorismo me picou e eu pedi demissão do meu trabalho, comecei a conversar com algumas pessoas, falando, né, que eu estava agora agenciando empreendedores, eu abri a Fala Criativa e eu ia agenciar empreendedores, e deu muito certo, assim, né, isso foi no final de 2014, então imagina, né, eu fiquei ali um ano na Easy, mais 6 meses no Hello Food, que nem existe mais, o Hello Food foi comprado em 2016 pelo iFood, comecei a empreender ali no final de 2014. Então, foi muito rápida essa transição. Acho que todo mundo que trabalha em startup, principalmente nas que estão em early stage, né, onde a curva de crescimento é muito grande, acho que a gente adquire muita experiência muito rápido, assim. A troca que a gente tem com todo mundo, assim, nesse perfil de empresa é maravilhoso. Então, em 2014, eu fundei a Fala Criativa. Por um ano, mais ou menos, até o final de 2015, eu foquei no agenciamento, né, de empreendedores. Né? Eu criei um portfólio, eu tinha 20 empreendedores. E uma coisa que ficava muito na minha cabeça, gente, imagina, desses 20 empreendedores, eu tinha 2 mulheres. Né? Então, eu tinha 2 mulheres que eram CEOs de empresas na época, e a gente vem, né, de um mercado muito masculino ali, os homens são normalmente os CEOs das empresas, e eu sempre tive muito, depois falando um pouquinho mais sobre isso, né, acho que é importante falar, mas esse processo ainda é um pouco lento. E aí, no final de 2015, vendendo as minhas palestras, eu já tinha uma pessoa no meu time, tivemos a nossa primeira crise econômica, né, aqui no Brasil, e eu tive um baque, assim, né, como eu só ganhava comissão em cima das minhas vendas, eu comecei a vender um pouco menos e ter que negociar muito mais o valor das palestras, e a conta começou a não fechar.
E aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para começar a ter uma receita recorrente no meu negócio, para não depender só das comissões. E aí foi que em 2016, no começo do ano, eu resolvi abrir o braço de PR da Fala, então o meu braço de relações públicas na Fala Criativa, para trabalhar auxiliando startups na construção das suas imagens, né? Como eu tinha muito já contato com os empreendedores e eles já tiravam, né, acabavam me procurando para tirar dúvidas sobre estratégia, sobre as agências que eles gostariam de contratar, falei, por que não? Né? Eu estou ajudando as pessoas, né, muito na amizade ali, por que não? Também eu abri um braço voltado para auxiliar essas pessoas com essa construção de imagem. E aí, Thalita, no final de 2016, foi no meu primeiro ano ali com o braço de PR, eu vi o potencial que tinha de negócio, a gente acabou as vendas de palestras, então a gente descontinuou o braço de agenciamento e focamos 100% no PR, tá? Então, um pouco da trajetória, assim, foi tudo muito rápido, né? Eu nunca tinha trabalhado em agência, eu sempre fui ao lado do cliente, então, até para estruturar o braço de PR, foi muito o que eu, como cliente, não gostava. Então, eu sei o que eu não vou fazer, né? Então, e aí eu comecei a conversar, né, com pessoas que trabalhavam em agências na época, comecei a trazer essas pessoas para a fala, né? E aí a gente realmente se estruturou, se organizou, e em 2017 foi quando a gente começou a falar para o mercado realmente que o que nós fazíamos, quais eram as nossas propostas de valores também. E de lá para cá, de 2017 para cá, a gente, né, veio cada vez mais implementando novas entregas para os nossos clientes, colocando novos serviços dentro da casa, vamos dizer assim, porque o nosso grande objetivo é cada vez mais qualificar mais a nossa entrega, né? A gente é uma agência considerada agência boutique, né? Nós somos uma agência porte pequeno, assim, muito pelo relacionamento que a gente também tem com o nosso cliente e pelo que a gente acredita do que é a comunicação hoje, um pouquinho aí da nossa história. Legal, aconteceu muita coisa em pouco espaço de tempo, né? Eu fiquei curiosa com duas coisas, na verdade. Primeiro, se nessa etapa de transição de head para fundador e CEO de uma startup, se você contou com a ajuda de alguém, se você teve apoio de outras pessoas que foram contigo nesse projeto. E emendando outra questão, pelo que você falou, você teve que mudar um pouco o modelo de negócios durante esse período, né? Então você começou com as palestras e depois foi mais para o agenciamento das startups. Então, queria entender o que você tira de maior aprendizado assim dessa mudança, né? Dessa adaptação que vocês precisaram fazer já quase na largada, né? Em tão pouco tempo de empresa. Em relação a, né, eu acho que só cheguei hoje até onde eu estou porque eu sou o cara de pau, eu pergunto, eu peço ajuda mesmo, acho que o não a gente sempre tem, né? Então, eu gosto muito dessa questão, dessa troca que eu, às vezes, até me permito a ter, né? Às vezes, você acha que você sabe alguma coisa, mas você não tem certeza daquilo, então, ir atrás e pedir ajuda, eu não acho que é vergonha ou, né, se colocar numa posição ali de vulnerabilidade, eu acho que é muito positivo, né, para a gente crescer. Então, com certeza eu tive muito apoio de todo mundo desde o começo, assim, até o CEO da empresa, da EasyTaxi, ele foi o meu maior incentivador no começo, tanto que ele é meu sócio, né, hoje, na Fala Criativa, então, desde o começo eu sempre tive muito esse apoio. Eu também, todo mundo que eu conheci também começou, eles abriram muito as portas para mim, então acho que é muito importante, eu considero muito isso para nessa minha trajetória, assim. Em relação ao modelo de negócio, imagina, assim, eu tinha 24 anos na época. Deu questão do empreendedor, né? Tem gente que já nasce com aquilo e quer desde de sempre.
eu tenho um pouco dessa cabeça, assim, de empreendedora também, desde nova, eu sempre fiz muita coisa, mas quando eu entrei no jornalismo, eu tinha outros objetivos, né? Assim, meu maior objetivo era trabalhar numa revista de viagem e turismo que nunca consegui fazer, mas ele era meu objetivo, assim, eu não, né, não me formei para fundar uma agência ou ter algum negócio, assim. Porém, né, quando caiu no meu colo e eu vi essa oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes ali. E quando eu tive que pensar muito na questão do negócio em si, né, cadê o meu lucro, o que que eu tinha? Eu já tinha um time ali onde eu precisava, né, pagar todo mês algumas pessoas, eu tinha o meu salário também, e a questão do evento, né, e de ganhar comissão é muito claro. Se você, né, tem aquele sangue nos olhos, você vai atrás, você vende, mas tem muita coisa que foge também das suas mãos, porque, né, eu acabava não vendendo não por nada, mas porque as pessoas não estavam contratando, né? Então foi uma decisão muito rápida que eu tomei em relação a essa mudança de modelo de negócio, mas no início não foi uma mudança total, né? Porque quando eu resolvi fundar o braço de PR, eu continuei também com o meu braço de agenciamento, né? Então, por um ano, eu continuei fazendo as duas coisas, tendo os dois modelos de negócios para adaptar o que eu ia. Eu estava meio que testando terrenos, né? Porque já estava funcionando as palestras, né? As vendas ali. Mas por conta do cenário, né, da economia, ele estava ainda bem, só que não estava tão bem, não estávamos crescendo conforme a gente tinha se planejado. E com o PR, né, foi esse começo, principalmente ali de quase um ano ali, foi de conhecer um terreno novo, né? Era algo que para mim realmente assim, eu nunca tinha tido experiência, então eu tive que ir atrás de muita gente para me ajudar a entender um pouco mais como que funcionava. E quando eu vi que o PR ele era muito, né, a gente tinha uma possibilidade muito maior ali de crescer e crescer mais rápido, a gente pegou esse nosso serviço de agenciamentos e incorporamos no PR. Então, foi uma transição rápida, foi uma transição, não foi muito pensada, foi só vamos tentar e se der certo, tudo bem, se não der certo, tentamos e paciência, porque eu sempre tive muito isso, assim, vamos fazer, se não der certo, tá tudo bem, eu tentei, né, e bola para frente, vamos para a próxima, mas deu certo. Então, acho que tive que ter um pouco de coragem, assim, para fazer isso, né, principalmente pelas inseguranças que uma pessoa muito nova tem também, que eu acho que conta muito a questão da idade nesses processos. Boa. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a cara de pau, porque eu me identifiquei nesse aspecto, porque acho que eu só tenho cara de pau há pouco tempo, sabe? Uma coisa que eu precisei meio que evoluir muito dentro de mim para ir atrás e, enfim, às vezes fazer perguntas até simples, enfim, né? Correr atrás de alguns projetos. Realmente, a cara de pau, ela, ela ajuda, né, a gente a sair da inércia ali. Mas queria que você comentasse isso um pouco, porque eu acho que é uma dificuldade que a gente tem. E eu não sei se você teve essa barreira no início com você mesma, do tipo, putz, né? Como é que eu vou chegar nas pessoas, apresentar meu Tenho projeto? até Então, hoje. então comenta um pouco assim, como você conseguiu superar essa barreira aí de ser cara de pau, que a gente sabe que é importante. Enfim, como é que você chegou nesse nível, assim, de realmente usar a cara de pau a seu favor, vai? Eu tenho uma opinião, assim, eu acho que é de muita gente, é que às vezes a gente não é cara de pau ou a gente evita de fazer algum tipo de coisa por medo de julgamento, né? O que que o outro vai achar de mim, né? Putz, eu tô fazendo uma pergunta tão simples. Caraca, será que vão achar que eu sou burra? Mais ou menos isso. Né? Eu acho que a partir do momento que a gente para de querer saber qual que é a opinião do outro ou o que, que o outro vai achar, fica mais fácil, né? Porque tem muita gente, assim, até conversando com outras pessoas que, por conta disso,
né, querem fazer perguntas mirabolantes ali, usando termos incríveis, mas o básico do básico não sabe, porque tem vergonha de perguntar e de falar que não sabe, porque é algo que todo mundo deveria saber, né? Então, acho que é muito importante a gente deixar um pouco de lado isso. É difícil pra caramba, assim, né? Até isso assim, entra muito até como a gente, sei lá, se posiciona, sei lá, no nosso LinkedIn, que tipo de conteúdo a gente compartilha ali, ou que tipo de troca a gente tem nesses ambientes, né? Ou como a gente consegue estar num evento, por exemplo, chegar numa pessoa ali no ombrinho, se apresentar e tirar algum tipo de dúvida. Acho que tudo isso fica muito mais fácil quando você se coloca numa posição assim de ser mais aberta, né, a ouvir, mesmo que a gente sabe que a gente está numa posição onde as pessoas podem julgar ou achar qualquer coisa, mas e aí eu falei que até hoje eu faço isso, porque até hoje, assim, né, eu vou até às vezes postar alguma coisa no meu LinkedIn, eu falo, ai meu Deus do céu, será que as pessoas vão gostar? Ou será que eu estou sendo muito genérico? Ou será que eu estou realmente agregando? Então, eu acho que a todo momento ali, e eu não parece, mas eu sou uma pessoa tímida. Então, é também lutar um pouquinho assim com essa timidez assim, né? Eu acho que o não a gente sempre tem. Então, é levar isso para a vida. É difícil demais, né? Mas Acho que pensar no julgamento atrapalha a gente, né, na hora de super. perguntar para alguém. É bem complicado, mas acho que compartilhando até um pouco do que eu já vivi em relação a essa questão de ser cara de pau, acho que é bem isso mesmo. Deixar de se preocupar um pouco com o que o outro vai achar e meio que tentar, né? É complicado falar só assim, parece que é muito fácil, né? E não é, mas acho que tentar pensar por esse lado pode ajudar, né? Algumas mulheres, enfim, quebrarem um pouco essa barreira, né? Muito Todo mundo bom. está num processo de evolução, né? Então, para que a gente consiga realmente evoluir e alcançar o que a gente almeja, é importante a gente também, né, ter esses auxílios de outras pessoas, né? E não necessariamente só pessoas que estão ali do nosso lado, né? Eu já tenho umas pessoas que eu olho assim, eu já fiz isso. Então, eu achei no LinkedIn a pessoa, e aí eu fiquei ali olhando para aqueles perfis tempos e tempos, né? Eu falei, gente, essa pessoa não vai vir falar comigo. Se eu não for mandar uma mensagem, né, não vai ter jeito. E aí, para algumas, eu já até mandei lá, me apresentando, falando do porquê da minha mensagem e tal. Já consegui alguns cafés, assim. Outras pessoas nem me responderam, mas também tá tudo certo, né? No tempo dela e no interesse dela também. Pelo menos eu tentei. Então, a gente já sai no lucro um pouco. E conta um pouco então como é que é esse trabalho de relações públicas com as startups, né? Até que ponto vocês precisam entrar nesse mundo de tecnologia e produto digital para compreender, para assessorar? Conta um pouco como é que é esse processo aí na Fala Criativa. Eu falo muito assim, trabalhar com startup, principalmente, é um outro mundo. Primeiro, porque você imagina que a gente trabalha com planos, né? Nós desenvolvemos planos de trabalho para cada cliente. Para uma empresa, né, com perfil com startup, a gente não consegue se planejar a longo prazo, né? Os nossos planos ali tem 3 meses e olhe lá se a gente consegue trabalhar seguindo aquilo ali por 3 meses, né? Tem cliente que no primeiro mês já muda de objetivo, ou alguma coisa que era um produto novo que era para ficar pronto, não ficou, atrasou, ou o contrário, era para ficar pronto no final do terceiro mês, já no primeiro aconteceu, né? Então, acho que a questão da flexibilidade e jogo de cintura para trabalhar com startup é fundamental assim para qualquer profissional de agência. Esse é um grande ponto. E aí, falando também um pouco sobre
né? Eu sou apaixonada mesmo, assim, eu acho que quando a gente até está pensando num trabalho de comunicação bem feito e que seja realmente sólido e pensando a longo prazo, porque a gente constrói a reputação de uma empresa, né? E construir uma reputação não é do dia para a noite. Então, trabalhar com empresas data-driven, né, onde a gente tem ali uma gama de informação, onde a gente tem como brincar com aquelas informações e com todos aqueles dados que vocês conseguem, né, compartilhar com a gente. O nosso trabalho ele é um trabalho que realmente nós podemos pensar a longo prazo, de uma forma sólida, usando esses números principalmente para posicionar o nosso cliente naquele mercado de atuação. Então, a gente tem muita sorte, assim, quando o nosso cliente já tem uma base de dados super consolidada, onde a gente consegue, e até nem é usando a base, assim, mas utilizando ali todos os insumos que uma startup compartilha com a gente e dá a possibilidade para a gente, né, pensar em pesquisas diferentes, pensar em que tipos de informação a gente quer começar a levantar para também posicionar essa empresa na imprensa. Acho que os melhores pontos assim de pensar num trabalho de comunicação em startup é justamente essa possibilidade de insumo que as startups conseguem compartilhar com a gente. Né? A gente entra muito no dia a dia ali, no core de cada um dos nossos clientes. Né? Hoje, eu acho que, pensando no trabalho de comunicação, passou o tempo onde a agência recebia o briefing ali de uma empresa e pensava na estratégia e era aquilo, né? A gente faz parte da empresa, né? Então, muito importante é que o atendimento ali, né, da conta transite pela empresa, né? Converse com o CEO, converse com o CTO, converse, né, com todos os heads de cada área para entender o que aquelas pessoas fazem. Acho que quando a gente tem tudo isso, né, quando a gente cria esse tipo de relacionamento, nosso trabalho flui muito mais. A gente não é especialista naquele mercado, né, na área de atuação do cliente, mas a gente tem uma noção muito boa do que é aquele negócio, quais são as complexidades, né? Quando vão lançar uma nova feature dentro de um app, por exemplo, né? A gente entende essa complexidade, é importante que a gente entenda até para pensar em timing, tipos de desdobramento, o que está por trás daquilo, tudo é muito complexo, né? Então, entrando e não entrando, né? Vamos dizer assim, porque a gente sabe o básico do básico, mas é importantíssimo, assim, acho que para a gente conseguir desempenhar o nosso trabalho. Mas tudo que a gente faz, que a galera de startup pensa, são nos números, né? Então, quanto que eu coloco aqui, qual que é o meu retorno, quanto que eu vou investir nisso e o que eu vou, né, ter de volta. E, cara, quando a gente está construindo uma marca, né, pensando no brand ali, é difícil esse tipo de metrificação, assim. Então, a gente ainda tem um pouco de dificuldade na parte de metrificar as nossas entregas, muito porque o brand ele não é algo palpável. Então, a gente tem um pouco dessa dificuldade nesse tipo de retorno para a startup. Por isso, assim, a gente ainda tem muita lacuna, principalmente em metrificação, que ela precisa ser fechada. Né? Existem agora algumas plataformas, assim, mas ainda é um pouco mais complicado. Então, acho que esse é o principal desafio aí da gente para trabalhar com comunicação voltada para a startup. E aí, dentro desse contexto, conta um pouco para a gente como é que é a sua atuação. Então, né, você que é founder e CEO da Fala Criativa, até que ponto você atua, por exemplo, no fechamento de algum novo cliente? Como é que é seu dia a dia como CEO? Como é que é seu estilo de gestão? Por sermos uma agência, né,
pequena e mais boutique, eu ainda faço bastante parte de vários processos aqui dentro, né? Eu tenho, claro, líderes, né, em diferentes áreas aqui, mas quando a gente pensa em estratégia, né, putz, hoje um cliente recebeu um investimento, né? Então, eu participo de todo esse processo ali até essa informação chegar nos nossos diferentes stakeholders. Então, a parte mais estratégica, eu sempre participo, sempre estou ali no meio. Na parte de prospecção, a gente não faz prospecção de cliente, isso é algo muito curioso, assim, porque eu não conheço nenhuma agência que não prospecta, e a gente não prospecta. Toda a primeira conversa de uma empresa querendo entender um pouco mais da fala criativa, ela fala comigo. Né? Eu tenho uma pessoa hoje que é de relacionamento, né? Ela também faz parte desse fluxo, mas eu estou ali encabeçando essa área. E na parte de gestão, assim, eu acredito muito numa gestão realmente horizontal. Então, todo mundo assim tem muita autonomia, né? Todos os atendimentos, até os assistentes, as pessoas elas têm essa, né, autonomia de propor, de fazer, de querer, né, de colocar algo em prática. Então, todo mundo sabe que pode fazer isso e que deve fazer também. Se deu certo, maravilhoso. Se não deu certo, também, né, foi um aprendizado. Então, eu acredito muito nisso. E o nosso trabalho ele é muito na prática também. Então, acho que as tentativas e erros ali, eu acho que é muito válida para o nosso desenvolvimento, para a aprendizado de todo mundo. E assim, eu sou uma pessoa nova, né? Eu né, me desenvolvi também com muita gente, né, dessa nova safra de empreendedor, vamos dizer assim. Então, as pessoas que, né, eu troco mais, especialmente sobre gestão, tem uma visão muito semelhante, sabe, em relação a qual que é o papel de um gestor, de um líder, realmente dentro da empresa. A gente tem muito uma cultura de feedback, até comigo, assim, né? Então, as pessoas elas precisam me falar, né? Aonde eu preciso melhorar, o que tá bom, o que não tá, aonde eu errei, ou onde eu posso, né, evitar. Então, a gente tem muito essa prática dentro da fala para onde eu também, além das pessoas, eu também consigo até me desenvolver como líder, né? Não nasci líder, né? Eu não nasci gestora e estou me desenvolvendo também em relação a esse papel. Então, a troca que eu tenho com o time, com qualquer pessoa, até o nosso estagiário, ela é igual todo mundo, assim. Então, é um aprendizado constante, eu acho. Legal. E dentro desses aprendizados que você tem tido, né, aí desde o começo da sua carreira, tem alguma referência feminina que você olhava e te inspirou para chegar onde você está? Até linkando com o que eu comecei a falar no começo, né, a questão dos CEOs, quando eu fundei o Braço de Piada Fala, eu não tinha uma pessoa em cargo de liderança, assim, dos nossos clientes. Imagina a minha tristeza em relação a isso, né? Passaram-se, né, tempos e aí hoje eu tenho, né, algumas líderes, né? Nós temos empresas também que são lideradas, né, e tem CEO mulher. Sempre que eu converso, né, faço um call com uma empresa onde o líder é mulher, nossa, eu fico com muito mais vontade de ter esse cliente, assim, né? Eu acho que a gente tem uma troca, não sei, é diferente, assim, é diferente. Eu tenho alguns exemplos, sim, assim, de pessoas que tive a sorte de ser cliente, mas também de ser uma pessoa que eu posso recorrer, por exemplo, para pedir ajuda, orientação. São pessoas que, dependendo da área, têm um pouco mais de experiência do que eu também. Eu tenho, sim, muitas mulheres hoje que eu me espelho, assim. Desde o começo, quando eu comecei a agenciar, falei que eu tinha duas mulheres, uma delas é a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, assim. Eu admiro demais a Ana, ela tem uma história maravilhosa, né? A forma que ela ajuda ali todas aquelas outras empreendedoras é de se tirar o chapéu. Então,
ela foi a minha primeira referência, assim, né? Lá em 2014, a primeira pessoa que eu olhei e falei, porra, que mulher maravilhosa, sabe? Quero ainda ter mais, assim, eu quero um dia, fala criativa, assim, a agência, quando eu fundei, eu queria contratar só mulher, né? Então eu tinha isso, eu só vou ter mulheres aqui dentro. Mas depois a gente entende que é importante que exista troca e que exista diversidade, que, né, é muito importante que a gente tenha perfis diferentes assim dentro do espaço. Hoje eu tenho alguns colaboradores homens também, mas é a mesma coisa com clientes. Assim, eu gostaria que pelo menos 50% dos meus clientes fossem liderados, sabe, por mulheres. Assim, acho que é até um objetivo que a gente tem, porque também é importante esse equilíbrio, né? E a gente tem que dar voz assim para essas mulheres também. Com certeza, é super importante ter essas referências, né? Que ver outra mulher numa posição específica, acho que faz a gente acreditar que é possível realmente para todas, né? Então, é bem importante, é uma luta, né? A gente está todo dia aí tentando dar voz para mais mulheres, né? Para que elas se tornem referência para outras mulheres e aí a gente consiga fomentar aí um aumento, né, de mais mulheres na liderança, mais mulheres em tecnologia. É sempre um desafio, né? Mas a gente está, acho que aos poucos a gente está chegando lá, né? A gente consegue ver algumas mudanças já, né? É um pouco mais lento do que a gente gostaria, né? Mas sim, estamos começando a ver algumas, né? E a gente só, né, vê exemplos, até nos números, né? Empresas lideradas por mulheres têm um crescimento muito mais saudável. A gente viu a questão agora da Covid, né? Os países liderados por mulheres, como que eles conseguiram, né, se desenvolver muito mais rápido do que os outros. Então, é questão de continuar fazendo, acho que a nossa parte também, acho que ajudando a dar voz para essas outras, né, mulheres, dando oportunidade. Eu acho que o nosso papel é esse também, dar oportunidade para aonde elas não têm, né? Com certeza. Eu queria que você desse assim algumas dicas para as mulheres que estão almejando algum cargo de liderança. Então, a gente tem na comunidade muitas mulheres que estão iniciando carreira e que querem construir realmente uma carreira em gestão de produtos, né? Ou em desenvolvimento, design, UX, etc. Mas a gente sempre recebe um pouco essa dúvida, tipo, poxa, como é que eu, né, almejo assim um cargo de liderança, como é que eu sei que eu estou preparada, enfim. Aí eu queria que você desse então algumas dicas aí para as mulheres que estão nessa fase de tentar ir para uma parte mais de liderança, né, crescer na carreira, dar umas dicas aí para as mulheres. Acho que é muito importante a gente entender o ambiente que nós estamos, né? Então, primeiro, acho que é importante essas mulheres, entenderem se a empresa que elas estão hoje vai possibilitar esse próximo passo, assim. Eu acho que também tem muito uma questão, né, de entender quais são os pontos positivos ali e pontos a melhorar. Acho que a questão da troca, ou com o líder, ou com uma pessoa que cuida ali da área de RH, ou até com os seus pares ali, né? Acho que é muito importante a pessoa ter essa noção, esse entendimento dos seus pontos, tanto o ponto forte quanto os fracos, para ela entender aonde ela precisa caminhar de uma forma um pouco mais direcionada e quais essas habilidades que elas devem desenvolver. Né? Então, por isso que é importante essa questão da troca, de pedir feedback, mesmo se a empresa que a pessoa trabalha não tem essa cultura, né? Só dela chegar ou no líder ou no par ali para receber, né, esse direcionamento, eu acho que é muito positivo. Né? A gente, às vezes, é difícil a gente olhar e entender quais são as nossas fraquezas. Né? Então, saber se a empresa está aberta e tem essa abertura para esse próximo passo dessa profissional e pedir esses feedbacks, eu acredito que sejam, né, os dois primeiros passos ali para esse desenvolvimento. Acredito muito também, assim,
de novo, na questão da cara de pau mesmo, sabe? Eu acho que até pensando num próximo, né, aonde a gente quer chegar, onde nós almejamos chegar, é também pedir possibilidade, pedir a chance, né? Assim, porque, infelizmente, não são todas as empresas que tem alguém para olhar, e essas pessoas que têm esse perfil já mais de liderança, é importante também que a pessoa demonstre, fale, né, e compartilhe essas vontades na fala criativa mesmo, assim, a gente, né, faz uma avaliação de desempenho, né, das pessoas, e a gente, na última que a gente fez, né, algumas pessoas compartilharam comigo, olha, Cecília, eu tenho vontade, né, de chegar no cargo de liderança, então, se você tem, vamos agora entender o que você precisa fazer para chegar nele, né? Quais são os pontos que você precisa desenvolver, quais as ferramentas você vai precisar aprender a utilizar. Então, se uma empresa não tem ou essa abertura e alguém para fazer esse direcionamento, é importante que a pessoa também sinalize, né? Acho que tem muita gente que fica com um pouco de receio e até compartilhar com o próprio líder essa vontade, né? Com medo da pessoa, né, ver de uma forma onde, putz, tá querendo tirar, vai tirar o lugar do outro, então ela acha que questão até um pouco da arrogância ali, mas eu acredito muito que é importante ter esse diálogo. E assim, pode parecer até um pouco repetitivo, mas é importante a gente nunca parar de estudar, né? Questão da gente se reciclar, né, na nossa profissão, aprender também ofícios novos. Acho que para quem almeja esse cargo de liderança é muito importante. Eu acredito muito assim na liderança por exemplo, né? Então, para que você também saiba liderar, é importante que você tenha uma noção muito ampla das coisas para você entender, né, se a pessoa está fazendo um bom trabalho, onde ela pode melhorar ou não. Então, você se reciclar e você ter, né, uma habilidade um pouco mais macro, assim, não só da sua área, mas, né, de uma área mais macro ali que você atua, acredito que é muito importante. Então, a questão do desenvolvimento também, né, pensando na liderança, acho muito importante. Então, acho que casar esses 4 pontos, acho que é o pontapé ali de uma mudança de patamar, sabe? Legal, e é uma coisa que às vezes a gente acha que é inata, né, da pessoa, de nascer líder. Acho que também a gente fica ponderando muito isso, né? Putz, eu quero um cargo de liderança, mas eu acho que eu não nasci líder. E na verdade, talvez a gente possa aprender, né? Acho que você falou um pouco. Sim, desenvolve a habilidade, né? Desenvolve mesmo. Eu acredito muito. Tem pessoas que realmente nascem assim, de berço já, a gente já sabe, né, o perfil, mas outros é desenvolvimento de habilidade, né? Às vezes, meu, se você tem, né, se relaciona muito bem com pessoas assim, já é também um meio caminho andado para você se tornar líder, né? Então também existem alguns pontos que as pessoas deixam às vezes um pouco de lado, focam muito mais na questão da técnica, por exemplo. Então, depende muito também, acho que da área, né, de cada uma dessas pessoas. Legal, concordo. Até vou aproveitar, vou deixar o link desse livro que eu vou comentar na descrição do episódio no post, mas tem um livro bem legal sobre liderança, que é The Making of a Manager, que é da Julie Zhu, que já foi VP lá do Facebook, enfim. Ela fala bastante disso, né, de como ela aprendeu a liderar times diversos e como ela virou gerente, né, e de repente assim, putz, talvez eu não saiba o que é ser um gerente, né, eu vou aprender. Então pode ser um livro bacana aí para quem está ouvindo entender, né, que acho que a gente pode estudar mesmo e se tornar, né, uma líder. E aí, até pegando esse gancho, você comentou, né? Às vezes a gente fica preso realmente na técnica, né? E tem outros aspectos da profissional que podem ser muito relevantes quando a gente fala de liderança. Então, eu queria que você comentasse isso um pouco. Quais são as habilidades que você considera que são essenciais para quem quer se tornar uma líder? E, de repente, como você acha que a gente poderia exercitar, né, cada uma delas ou aprender cada uma delas?
Acho que o principal ponto, assim, da questão da liderança, a pessoa, ela precisa, né, gostar de se relacionar com o outro. Que é muito importante a pessoa, ela ter essa capacidade de relacionamento, né? Acho que mais do que a questão do técnico mesmo, às vezes é você parar, é você aprender a ouvir, né? É muito importante assim, a gente, o líder, ele saber ouvir as pessoas também, né? Porque muitas vezes acontece bastante, né? Às vezes você está trocando com o seu time, tem pessoas que elas querem compartilhar com você só para ouvir o que ela está falando, para tomar uma decisão. Às vezes você não fala nada e a pessoa compartilha com você e chega numa conclusão sozinha, mas ela queria que alguém ouvisse, né? Então, um líder assim é importantíssimo, imprescindível que ele tenha essa capacidade de se relacionar e essa capacidade de ouvir. E como você falou antes, né? O líder, acho que não é todo mundo que nasce líder, né? Existe sim treino, né? Tem muitas pessoas que é muito mais fácil às vezes a gente colocar a mão na massa e desenvolver alguma coisa do que orientar uma outra pessoa para fazer aquilo. Às vezes vai ter que gasta muito mais tempo, né? A gente vai é uma troca, é um vai e vem muito maior. Porém, você também está ajudando alguém a se desenvolver e quem está, né, se tornando líder, isso é muito difícil, né? Que também a questão da capacidade de ir direcionando qual que é a habilidade de uma pessoa do time, qual que é a habilidade de outra pessoa do time, né? Onde que quais são as fraquezas e os pontos fortes de cada uma dessas pessoas. O líder ele vai ter que ter essa capacidade, né, de transitar ali com todo mundo, começar a filtrar e entendendo aonde ele vai conseguir, né, realmente desenvolver cada ser humano ali, né? Então, acho que e até o que eu faço assim em relação à questão do eu gosto muito de fazer, né? Eu sou muito perfeccionista e tudo antes era do meu jeito e é muito difícil a gente largar isso, né? Então, tem muitas vezes, né, que eu, né, converso com as pessoas do meu time ou não, e eu me forço a não dar a minha opinião e não falar ali em algum momento, porque eu preciso dar a oportunidade para alguém e eu preciso aprender outras formas também, né? Então, a questão de se forçar, às vezes, a não ser a pessoa que vai direcionar a conversa, né? Onde vai ser a pessoa que vai dar a última palavra ali, eu me forço muito assim a não fazer isso. E é um treino constante, principalmente para quem é tão detalhista e é um treino. Então, eu acho que só da gente ter consciência, né, a pessoa ter essa consciência, ela consegue fazer isso na prática, de se forçar, né, a mudar um pouco desse posicionamento. Eu, infelizmente, se a gente tem uma liderança ruim, né, a gente consegue desestabilizar todo um time que é maravilhoso, né? Então o líder ali ele tem um papel muito grande, né? Em deixar tudo harmônico e esse ambiente tranquilo, né? Em harmonia também, porque é aquela frase, né? Uma maçã podre contamina todas as outras. Então o líder ele tem, acho que esse papel assim muito forte. Cecília, e para a gente ir encerrando, te dou aí então espaço para você comentar o que você quiser. Amei, na verdade, conhecer a sua história, um pouquinho da fala criativa. Então, por favor, a palavra é sua aí para você dizer aí o que você quiser para o pessoal que está ouvindo a gente. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Acho que para a gente encerrar, né, eu queria dar uma outra dica, assim, principalmente, né, para o nosso público aqui, para mulheres. Estou tentando cada vez mais levantar uma bandeira onde, né, a gente precisa se posicionar assim, né, diante das nossas vontades, do que a gente acredita. Até contem comigo aí quem precisar, eu acho que é muito importante essa união e eu realmente acredito muito no poder do relacionamento, assim, né, onde a gente estar ao lado de pessoas que vão agregar a nossa história profissional e pessoal também, porque eu acho que está tudo muito interligado. Então, a minha dica é realmente da gente
aprender a criar conexões, assim, laços que sejam um pouco mais profundos e sinceros, assim, não simplesmente uma conexão ali no LinkedIn, por exemplo, né, onde a gente sabe superficialmente ali, né, da história ou conhece de forma superficial alguém. Então, acredito muito assim nesse poder. Não gosto muito da palavra networking, confesso, mas eu acredito muito no poder dessas conexões, assim. Então, para finalizar, acho que a minha dica é essa, assim, esteja ao lado, né, de pessoas que vão agregar, né, a nossa história, assim, e para a gente também ter conexões um pouco mais profundas, né, onde quando a gente fala de marcar o café e de se encontrar, a gente vai e marca o café mesmo e se encontra mesmo, né, e estejam abertas à troca, assim. Acho que foi dessa forma que eu consegui não chegar onde estou, vai parecer algo muito prepotente, assim, mas acho que no início, eu estou começando uma carreira também, né? Eu sou uma pessoa, eu sou nova, então, mas é dessa forma que eu venho construindo, né, essa minha história, esses meus relacionamentos, né, as conquistas que a gente vem tendo na agência, elas vêm muito por isso também, pelos relacionamentos que a gente constrói com todo mundo, inclusive com os nossos clientes. Então, acho que esse é um ponto bem, né, que eu gosto muito e que eu friso sempre, porque realmente é algo que eu acredito bastante. E vou dar uma dica aqui, que eu estou lendo um livro que eu estou amando, né, chama Princípios. Estava na Amazon com promoção também e tal, mas é um livro que eu acho que, principalmente para quem, né, almeja um cargo de liderança e que uma pessoa que quer começar a se abastecer de informação, né, eu acredito que é um livro que agrega muito, assim, né? Eu acho que tudo na vida é questão de princípio, né? Então, o livro ele traz bastante exemplo, ele mostra muito como a questão de ter princípios, né, agrega a qualquer pessoa. Então, uma dica aí também de livro que eu acho que pode ser bem positivo para muita gente. Ótimo, a gente ama a dica de livro, a gente adora, a gente sempre passa, é muito bom. E aí, como é que as pessoas conseguem te achar aí na internet? Quando alguém me acha na internet, gente, ó, não só adicionem, deem um oizinho, falem da onde veio, por favor. Meu LinkedIn é Cecília Berê, então é fácil de achar. E meu Instagram também. Acabo compartilhando bastante coisa do meu mercado, né? E também trago muita coisa do mercado de startup. Então, e para quem gostaria de conhecer um pouco mais, né, sobre o mercado de PR, né, e conhecer um pouco mais os cases da agência, tem o Insta da Fala Criativa também, que eu acho que pode ser bem válido para quem tem esse endereço. Pô, obrigada de novo pela sua presença, eu gostei demais do papo. Também vou deixar um agradecimento aí a todo mundo que está ouvindo a gente. Então eu vejo vocês, ouvintes, no próximo episódio do podcast Mulheres de Produto. Até mais. Obrigada, Thalita. Um beijo, pessoal.